Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, você que está me vendo por este vídeo. Nesta hora eu quero trazer aqui mais uma vez uma palavra de reflexão ao meu e ao teu coração. E gostaria de compartilhar um texto com você que está no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João no capítulo 14 e o verso de número 6, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavras do próprio Senhor Jesus. Ora, eu tenho visto nesses dias algo que tem me preocupado, e eu gostaria de trazer a reflexão a você nesta hora. Qual é o teu papel? Qual é o nosso papel? E eu vejo que está tendo uma inversão de valores daquilo que o Senhor nos deixou para fazer e daquilo que estamos fazendo de fato. Aqui o Senhor está como se expressando o seu verdadeiro papel. Qual é o papel de Jesus? Ele disse: o meu papel é dizer a vocês que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus estava expressando o seu autêntico, único e verdadeiro papel, que as pessoas fossem a Ele como verdadeiro caminho. E para quem ficou esta tarefa? Para nós, seus discípulos, seus seguidores, pastores, obreiros, homens de Deus, pessoas que professam a fé no Senhor Jesus. Mas, infelizmente, o que estamos vendo nos dias de hoje é uma troca de papel da autoridade espiritual que Deus nos deu versus autoridade política, por exemplo. Nós temos visto pastores, homens de Deus, escolhidos por Deus, ungidos por Deus, nação eleita, povo adquirido, que em vez de exercer o seu papel de pregar boas novas, de falar do amor de Cristo, que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor batiza, que Ele tem uma vida eterna para com você, nós estamos fazendo com que seja denegrida a imagem de homens, de autoridades constituídas por Deus, pois a palavra de Deus fala que toda autoridade é constituída por Deus. Ora, se toda autoridade é constituída por Deus, acompanhe essa reflexão comigo. Não cabe a eu e você, escolhidos e chamados por Deus, denegrir a imagem dessas pessoas. A Bíblia nos ensina sim a orar por toda a autoridade, a orar pelos prefeitos, a orar pelos governadores, a orar pelos vereadores, pelo executivo, legislativo, judiciário. É o papel da igreja, o meu papel, o teu papel como crente em Jesus, como cristão, a orar pelas autoridades constituídas por Deus, até porque tudo está sob o seu controle e comando. Mas nós vemos muitas vezes pastores, homens de Deus, que ao invés de levar o seu povo a adorar a Deus, a se humilhar diante de Deus, a orar a Deus, estão levando ao povo a odiar as autoridades políticas, autoridades espirituais, levando ao povo a odiar autoridades políticas, a criticarem, não a orarem, apenas criticarem, expondo as suas mazelas, expondo o que as autoridades políticas têm feito neste país ou não têm feito. Ora, as autoridades políticas estão ali por voto do povo, pela democracia. Não cabe a nós questionarmos. Podemos sim liberar uma crítica, não concordar com um fato ou outro, mas nós como os cristãos não temos o direito de expor as suas mazelas, mas temos sim o dever de orar por elas. O que a Bíblia fala, meu amado irmão? Antes de você reparar um cisco no olho do teu irmão, olha o tamanho da trave que está no seu. Ora, se as autoridades políticas têm e estão vendo cisco nos olhos, as autoridades espirituais, me perdoe, estão vendo cisco nos olhos das autoridades políticas, melhor tirar a trave dos seus olhos primeiro antes de criticarem. Imagine se o papel fosse invertido. Eu vou explicar o que eu quero trazer na reflexão neste dia. Se os políticos que foram eleitos com o voto do povo, em vez de fazerem o seu papel, cumprir o seu papel no judiciário, legislativo, executivo, começarem a postar nas redes sociais, Facebook e tantos outros, as mazelas de pastores, que pastor traz sua mulher, que pastor roubou a igreja, que
pastor fez isso, que apóstolos fizeram isso, que homens de Deus, que obreiros traíram, fizeram, enganaram. Você já pensou? Aí a pessoa ia perguntar: uai, o senador tal falou que o pastor fez isso, o vereador tal disse que o bispo fez aquilo, um governador tal de tal cidade, de tal estado, colocou na rede social que o pastor roubou a igreja, traiu sua mulher. Você ia gostar de saber que autoridades políticas estão expondo o que acontece dentro da igreja? Não, você ia falar: mas o papel de um senador, o papel de um governador, o papel de um prefeito, de um vereador é cuidar das coisas da cidade, é cuidar do povo, não ficar colocando a vida e expondo a vida de pastores e autoridades espirituais. Tá certo? Eu concordo com você. E por que a gente não faz a nossa parte de colocar, ensinar o povo a orar pelas autoridades políticas e não criticarem, ensinar o povo a dobrar o seu joelho? A palavra de Deus fala que se o meu povo clamar pelo meu nome, se humilhar na minha presença, eu ouvirei e responderei do céu. E feliz é a nação cujo Senhor é Deus. Não cabe a nós, meus amados. É uma reflexão profética, é uma reflexão apostólica, uma reflexão para os nossos dias que estamos vivendo. Estamos vendo caos na saúde, estamos vendo caos em várias áreas da sociedade, sim, mas por quê? Porque o povo não está orando mais. É muito mais fácil eu criticar um governador, um prefeito, um presidente, do que orar pela vida dele. E o nosso papel como homem de Deus, você como homem de Deus, você como mulher de Deus, como povo eleito, nação eleita, povo adquirido, meu amado, é orar para que essas pessoas se convertam, é orar para que essas pessoas legislem em favor do povo, é orar para que toda maldade saia da vossa mente, do vosso coração, e eles possam fazer conforme o querer de Deus. Deus é poderoso. Se nós orarmos a Ele, Ele responderá. Eu quero deixar estas palavras, poderíamos ficar horas e horas, mas é uma reflexão de autoridade espiritual versus autoridade política e o seu papel. O nosso papel de autoridade espiritual na terra não é criticar, não é expor por Facebook as mazelas, o que acontece no meio político, mas sim dobrar o nosso joelho, ensinar o povo a orar, ensinar o povo a abençoar. A Bíblia fala que aqueles que nos maldizem nós devemos abençoar. Quem somos nós então para ir contra a autoridade que Deus constituiu? Se assim você o faz, se assim eu faço, nós estamos não brigando com aqueles que estão lá em cima no poder político, mas estamos indo contra a vontade de Deus. Se a nação que quer um melhor, ela tem que ir pela palavra, a nação cristã. E eu te convido nesta hora, meu amado, você que está me ouvindo, não estou aqui liberando críticas para A, B, C ou D, pelo contrário, eu estava na minha sala de oração, buscando a presença de Deus, e o Senhor me trouxe à luz essa reflexão. Eu estou compartilhando com você que está me ouvindo em todo lugar, em todo o território nacional ou no exterior. Está na hora da igreja assumir o seu papel de orar. Está na hora da igreja, em vez de apenas criticar, entrar pela palavra. Por meio da palavra nós vamos ver salvação, nós vamos ver as coisas melhorando. Eu vou te citar um exemplo e uma testemunha. Havíamos um problema de vagas na creche em nossa cidade, e a igreja orou, a igreja dobrou o joelho e começou a orar. Oramos por vários dias, e a resposta de Deus veio imediata. Passou-se um período e daqui a pouco as vagas nas creches aumentaram. Nós não fomos ao Facebook criticando que não tinha vaga na creche, mas nós dobramos o joelho e oramos, e as vagas nas creches começaram a aparecer para as crianças dos filhos de pais da igreja e de filhos de pais que trabalham na nossa cidade. Sabe por quê? Porque nós acreditamos no poder da oração. Esta é a minha mensagem. Fique com Deus, fique na paz. E se você que está me ouvindo ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso correndo, pois João 14:6 diz: Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Deus abençoe, fique em paz. Amém.